alegria muito grande poder estar aqui novamente. A gente vai dar continuidade a essa série que a gente tem visto, né, sobre esse período da patrística, esse primórdio da igreja, né, os primeiros séculos. Só dando uma recapitulada, né, nós vimos na outra aula a questão da figura do Atanásio, né, que foi esse homem que se posicionou aí contra a heresia do arianismo, né, que ameaçou a igreja muito fortemente nesses primeiros séculos, né, essa heresia que dizia que Cristo era inferior ao Pai, né, na sua essência Cristo não era Deus, né, Cristo era uma criatura acima das outras criaturas, mas ainda era uma criatura, né. E aí essa heresia ela foi tomando uma certa proporção e adquirindo uma certa influência, ao ponto que em um certo momento Atanásio foi uma das poucas figuras que permaneceu firme defendendo a ortodoxia, né? Defendendo a fé ortodoxa, né? E como nós vimos, ele acabou falecendo sem ver o triunfo da sua causa, né? Mas graças a Deus ele deixou a sua influência muito marcada, né? E influenciou outros homens que aí desenvolveram ainda mais essa questão da Trindade, né? O que seria a Trindade, esse Deus que nós adoramos. E graças à influência de Atanásio, esses homens conseguiram consolidar o que seria a visão ortodoxa, que seria a Trindade como nós entendemos até hoje, né? São esses pais capadócios aí. São 3 homens, né? Então hoje nós vamos ver sobre esses homens com um foco específico em um deles, né? Porque na verdade os 3 eles eram muito próximos um do outro, o pensamento deles era bem parecido, então a gente vai focar em um só, que é o que tem mais fontes, né? E a gente vai falar um pouquinho também no final sobre o Concílio de Constantinopla, que aí é a vitória realmente final da causa ortodoxa, né? Da nossa fé ortodoxa, né? Então, começando aqui, quem são esses pais capadócios, né, desse período? Né? São 3 homens: Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, que continuaram a obra de Atanásio. Basílio de Cesareia e Gregório de Nissa eram irmãos, e Gregório de Nazianzo ele estudou com Basílio, então eles eram melhores amigos, né? Então os 3 eram muito próximos uns dos outros, né? Justo Gonzalez, que é um historiador da igreja famoso, afirma que sem Atanásio a obra dos capadócios seria impossível, e sem os capadócios a obra de Atanásio não teria chegado à sua realização final. Então você tem essa dependência do outro, né? Se Atanásio não tivesse se posicionado firmemente, os capadócios talvez não tivessem conseguido desenvolver essa questão dessa doutrina da Trindade como a gente entende, e sem os capadócios talvez a obra de Atanásio tivesse caído no esquecimento e a fé herética, né, digamos assim, tivesse triunfado, né? Então esses 3 homens foram muito importantes para desenvolver esse entendimento da Trindade como a gente tem hoje. Então aqui a gente vai focar um pouquinho nesse primeiro cara, Basílio de Cesareia, que representa bem o pensamento desses 3 homens, né? Quem foi Basílio de Cesareia? Então, a família de Basílio era cristã, ele era irmão de Gregório de Nissa, né, como eu já havia dito, e amigo de Gregório de Nazianzo. Tanto Basílio quanto Gregório atribuíram a sua irmã Mácrina, fundadora de um mosteiro feminino, muito crédito pela influência espiritual que ela tinha sobre eles. Então essa irmã deles, ela foi a primeira fundadora de um mosteiro só para mulheres, né? Esse mosteiro que foi fundado por ela nessa região da Capadócia, né? que é a região onde hoje a gente tem a Turquia, a região do Oriente, né? Então ela fundou esse mosteiro só para mulheres. Só para mulheres, né? Basílio frequentou a melhor... Basílio frequentou a melhor escola de cultura e filosofia grega que existia no mundo, em Atenas. Então ele foi um cara que teve uma educação da melhor possível para o período, né? Ele frequentou essa escola de retórica e filosofia em Atenas, que era o coração intelectual do mundo, né, nesse período, né? Era o principal centro intelectual do mundo nesse período. Um dos problemas que a educação em Atenas apresentou para Basílio, com sua ênfase em exibição retórica, era que tal educação parecia ir contra a simplicidade que devia acompanhar o discurso cristão. Então ele viu nesses anos aí da educação dele em Atenas, como aqueles homens eles gostavam muito de se exibir e competir intelectualmente uns com os outros,
e ele teve um conflito interno. Veja bem, nesse período ele ainda não tinha se convertido oficialmente, apesar da família dele ser cristã, ele ainda estava naquela fase ainda de dúvidas, né? Então ele viu como que esse discurso ele era de certo modo errado, né? Ele ia contra a simplicidade que a família dele, que já era cristã, né, pregava, né? Essa simplicidade cristã, né? E aí aqui tem um trechinho aqui do que ele diz sobre o momento da conversão dele, né? Que a irmã dele exerceu um papel muito grande sobre a conversão dele, né? Ele diz o seguinte: desperdicei quase toda a minha juventude no vão labor que me ocupou na aquisição dos ensinos daquela sabedoria que Deus tornou louco. Então, por fim, como que despertado de um sono profundo, olhei para a maravilhosa luz da verdade do Evangelho e percebi a indignidade da sabedoria dos poderosos desse século, que estão condenados à destruição. Depois de haver lamentado profundamente a minha vida miserável, pedi que me fosse dada orientação para a minha introdução nos preceitos da piedade. Esse é um relato muito bonito, né, sobre a conversão dele. E aí traz à memória também uma declaração que eu vi essa semana, né, num vídeo, né, antigo, do pastor Jonas Madureira, falando sobre essa questão moderna, né, do foco de se viver bem o tempo todo consigo mesmo, né, de se cultivar o tempo todo com autoestima e tudo mais. E aí ele diz uma frase que é muito chocante, né, que me deixou reflexivo, né? Ele diz o seguinte: não existe nada mais demoníaco do que viver bem consigo mesmo. Fala isso. Isso é muito interessante, né? E aí a gente pega, por exemplo, esse relato dessa conversão desse homem, né, que começou a rever todos os seus pressupostos e começou a ver a sua própria miserabilidade, né? E aí, trazendo para essa frase que ele disse, né, dessa questão, a gente tem que entender que na nossa vida aqui a gente não vai viver sempre bem, né? A gente não vai viver sempre alegre, pelo contrário, né? A gente vai passar por momentos tristes. Isso é bom, em certo sentido. Apesar de passarmos por essa, porque na verdade a nossa miserabilidade, a nossa condição miserável, ela ainda não foi completamente curada, né? Não foi completamente restaurada, né? Só vai ser completamente restaurada quando nós experimentarmos a nossa comunhão plena com o nosso Criador, né? Porque o ser humano ele é insuficiente, nós somos insuficientes, né? Então esse discurso moderno de você ter que viver sempre bem consigo mesmo, ele é completamente oposto à realidade da nossa caminhada cristã, né? Porque é o que o irmão Israel falou, né? A gente tem que se apegar à palavra do Senhor, a gente tem que se apegar à oração, mas a gente tem que ter paz no fato de que a gente não vai viver sempre bem, a gente vai passar por momentos muito difíceis nessa vida, mas a gente tem que ter essa esperança, como ele teve, né, refletindo sobre sua vida miserável, a gente tem que ter a esperança de que isso vai passar. Na verdade, Cristo já conquistou a vitória para nós, né? Então, apesar de vivermos por esses momentos de provação e por esses dias muito maus, a gente tem que ter essa certeza, né, de que Deus já conquistou, Cristo já conquistou para nós a vitória, né? E acho que esse relato dessa conversão mostra muito bem isso, né? Como é necessário que a gente entenda a nossa própria miséria, que nós vivemos num estado miserável, para que o Senhor possa nos dar o remédio. Porque Cristo veio para os doentes, ele mesmo diz isso, né? Cristo veio para os doentes, aqueles que estão bem não precisam de médico. Então Cristo é o nosso médico. Na verdade, todos nós vivemos num estado de miséria, só que existem alguns que não reconhecem que são miseráveis, né? Então a gente tem que ter sempre essa consciência, essa paz de que a nossa miséria ela só vai ser restaurada quando experimentarmos a glorificação, certo? Voltando aqui, Basílio ele seria um pioneiro no monasticismo cenobítico. A gente tinha visto antes, né, sobre essa questão desses monges aí que surgiram nesse período, né? Que foram esses homens que começaram a ver que a igreja ela estava ficando muito diferente do que eles entendiam como era a fé cristã, né? Porque a igreja parou de ser perseguida, começou a receber o favor do império, e aí começou a entrar muita gente na igreja que na verdade não era cristão, só queria receber algum tipo de favor político, econômico e tudo mais, né? E aí esses homens começaram a ver essas pessoas entrando na igreja, começaram a achar isso meio estranho, oposto à fé cristã, e aí começaram a se isolar no deserto e tudo mais, e aí
fundaram esse estilo de vida eremita, né? Que seria esse homem que vivia sozinho, num lugar isolado e tal, passando por uma série de provações, sem comer muito, sem beber e tal, num estado de oração, de meditação. Pois bem, aí Basílio, ele é o cara que ele reforma essa questão desse monasticismo e ele dá essa cara do monasticismo como a gente entende o monasticismo hoje. Quando você pensa em monge hoje, você pensa naquele homem que vive naquela comunidade de monges, orando e aí trabalhando ali naquele mosteiro e tudo mais. Então é Basílio que funda mais ou menos esse pensamento no Oriente, né? E ele é uma grande influência para o cara que depois vai trazer esse pensamento para o Ocidente, que é Bento, né? Mas Basílio é o primeiro que funda esse estilo de vida, esse monasticismo cenobítico, né? Que é uma forma de monasticismo centrada em viver a vida cristã com outros que tinham a mesma maneira de pensar. Para ele, a vida comunitária era essencial, pois quem vive sozinho não tem a quem servir. E o coração da vida monástica está no serviço aos outros. Então, esse monasticismo ali que eles fundam nesse período, ele não é um monasticismo tão centrado em si, inclusive é um monasticismo, essas comunidades monásticas que ele funda, são comunidades monásticas que são grandes evangelizadores também. Eles também saem muito das suas comunidades ali para evangelizar os povos ali ao seu redor, né? Ele, antes, já havia empreendido uma viagem visitando esses monges aí, esses eremitas aí, nesses desertos, né? E aí ele viu esses problemas que existiam nessa forma de cristianismo desses homens, né? Os problemas, principalmente devido à tendência ao elitismo espiritual e sua falta de cultivar um espírito de humildade e amor ao próximo. Então esses homens eles ficavam muito ali isolados, sem pensar muito no próximo, né? E disputando um com o outro, né? Quem conseguia jejuar mais, quem conseguia orar por mais tempo, meditar por mais tempo, tudo mais. Então esse também era um estilo de vida que não era de acordo com a fé cristã, né? Tendia muito a essa questão do elitismo, né? Quem era superior ao outro, quem era mais santo, quem conseguia ficar mais tempo sem comer e tudo mais. Então ele viu esses problemas que existiam nessas comunidades aí, nesses monges aí isolados. E aí começa a reformar isso e fundar esse monasticismo, como a gente entende os monges, não exatamente como você tem esses monges católicos hoje, mas começa a ter essa forma aí desse monasticismo como a gente vê hoje. Isso aqui eu acho que eu vou falar agora. Enfim, a questão da Trindade, né? Que é o ponto principal aqui da nossa aula, né? Qual foi a contribuição desse homem, Basílio, e dos outros dois, né? Que tem mais ou menos um pensamento muito parecido, né? Para a questão da Trindade como a gente entende hoje. Um ponto aqui que é muito legal, é importante a gente abordar aqui, é esse aqui. Um engano comum da era moderna a respeito do processo pelo qual a doutrina da Trindade foi definida é que tudo isso foi fruto de especulação retórica de teólogos profissionais, né? Então a gente tem a tendência de achar que um punhado de homens intelectuais que não tinham nada para fazer, nada melhor para fazer, começaram a especular a respeito do que seria a Trindade e tudo mais, né? Só que, na verdade, isso não condiz com a realidade desse período, né? A verdade, porém, era que o cristão comum importava-se profundamente com essas questões e constantemente envolvia-se nos debates e discussões a respeito do que era teologicamente correto. Então, o que a gente tem, né, lendo até essas fontes do período, é que o povo em si, apesar de nem todos serem letrados, né, não existia essa difusão da educação que a gente tem de hoje, mas o povo estava muito a par das discussões que haviam nesse período. Isso é fruto também, em grande parte, do fato de que esses homens aqui que a gente tem visto, né, esses pais da igreja e tudo mais, apesar de eles serem grandes intelectuais, né, grandes estudiosos, eles também estavam muito preocupados com a educação do povo, né? Então, o ensino, os escritos deles, apesar de serem muito sofisticados e tudo mais, eles também tinham uma dimensão muito prática, né? Na verdade, todos eles eram pastores, né? Então, todos eles estavam muito preocupados em educar o seu próprio rebanho, né? Alguns para o bem e alguns para o mal, né? Os hereges também estavam preocupados em educar o povo para o mal, né? Então, aqui tem uma fontezinha aqui do período, dizendo o seguinte: se a gente pedir um trocado, alguém irá filosofar sobre o gerado e o não gerado.
Se alguém perguntar o preço do pão, dirão: o pai é maior e o filho é inferior. Se perguntar: o pão está pronto, dirão: o filho foi criado do nada. Então é um certo exagerozinho aí, mas é interessante para a gente poder refletir como que a população estava a par dessas discussões, né? Discussões muito profundas, né? Mas que eles estavam a par, né? Isso trazendo uma dimensão para hoje, a gente tem a tendência de achar que hoje certos temas não devem ser abordados na igreja, as pessoas não vão ter. E hoje a gente tem uma difusão da educação, todo mundo sabe ler, todo mundo sabe escrever, né? Todo mundo entende o texto, né? As pessoas ali, essas pessoas que ele está falando, não sabiam ler, né? Na sua grande maioria, não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, é interessante a gente trazer para hoje e refletir sobre isso, né? Como a gente deve sim abordar esses temas na igreja, né? Como a gente deve sim se preocupar em educar o rebanho, né? E todos nós, né? Procurar estudar e nos aprofundar sobre esses temas, né? Para poder desenvolver saber defender nossa fé e saber ao certo aquilo que a gente crê, né? Continuando. Aqui, as contribuições dos capadócios. A tarefa e a realização dos capadócios foi explicar a Trindade de uma maneira que a distinguisse das heresias, preservando o mistério de sua essência, sem deixá-la simplesmente como uma contradição. Aqui é interessante a gente pensar nessa questão, né? Porque já teve um autor falando sobre isso, né? Essas heresias, o que elas faziam, né? Elas, na verdade, elas queriam acabar com o mistério, né? Que é uma palavra que eu acho que sofreu um certo abuso hoje pelos pentecostais, né? E a gente às vezes tem uma visão um pouco pejorativa do que seria mistério, né? Mas na verdade mistério nada mais é do que uma verdade que está acima da nossa compreensão de entendimento, né? Deus não revelou absolutamente tudo para a gente nem tem capacidade de compreender absolutamente tudo, né? Então tem certas coisas que a gente tem que ter a paz no coração de que a gente não vai saber, certo? E isso é um mistério, né? É porque às vezes as pessoas usam essa palavra mistério de maneira errada, né? Algo que pode sim ser compreendido é jogado como se fosse um mistério, que na verdade não procede, né? Mas, esse autor, o que ele falou? Que na verdade essas heresias, elas queriam acabar de vez com o mistério. Na sua arrogância, esses homens eles queriam compreender plenamente o ser de Deus, né? Então, ao invés deles procurarem, por exemplo, a questão da Trindade, né? Se você for ver a questão da Trindade, para nós, a ideia de três pessoas sendo um só Deus pode parecer uma contradição, né? Para a nossa mente limitada, né? Então o que esses homens faziam? Eles simplesmente acabavam com isso, dizendo que só Deus Pai era Deus na verdade e o Filho era uma mera criatura. E isso acabava com o mistério, né? Deixava a fé cristã completamente compreensível, né? Não tinha esse elemento do homem insuficiente, incapaz de compreender certas verdades, porque ele não atinge essa grandeza, né, de quem é Deus, né? Então essas heresias elas faziam isso, elas reduziam o mistério divino e queriam explicar absolutamente tudo, como se o homem, na sua grande arrogância e prepotência, fosse capaz de compreender plenamente o ser de Deus, né? Que na verdade não procede, né? Deus é muito maior do que a nossa mente pode concebê-lo, né? Mas ele se revelou para nós. E tudo que nós precisamos saber para a nossa salvação, para a nossa edificação, para a nossa caminhada aqui na nossa vida, nós sabemos. Mas tem certas verdades que nós não sabemos, que nós simplesmente não vamos saber, né? E a gente tem que ter paz no coração quanto a isso. E talvez essas heresias fossem em grande parte fruto disso, da arrogância do homem de querer saber tudo, né? Aqui, continuando. Alguns estudiosos acreditam que quem primeiramente expressou a distinção de máxima importância entre ousia, substância e hipóteses foi Basílio, né? Então esses homens, Basílio, né, em primeiro lugar, e depois os outros também desenvolveram um pouco isso, desenvolveram essa questão que a gente tem até hoje, né, muito claro na nossa teologia, né, da Trindade sendo uma substância e três pessoas, né? Agostinho depois, nas próximas aulas talvez a gente vai ver sobre isso, né? Agostinho desenvolve, aprofunda mais ainda essa questão da Trindade, mas Basílio é quem surge com essa nomenclatura, né? Então, Deus,
Ele é um só em substância e são três pessoas. E aqui é interessante a gente parar para pensar que quando esses homens eles dizem pessoa, porque o significado de pessoa hoje, na nossa modernidade, ele tem um significado muito mais individualista. Né? Na modernidade a gente pensa em pessoa como um indivíduo centrado em si, dotado de vontade própria, inteligência própria e tudo mais. Né? Só que quando esses homens eles dizem pessoa no Oriente, né, nesse período, período antigo, e no Oriente até hoje, pessoa tem um significado muito mais de comunidade do que centrado no indivíduo em si. Então, quando esses homens eles dizem três pessoas, que a gente tem que tomar cuidado, se a gente ficar pensando em pessoa, como a gente entende hoje, como um indivíduo extremamente individualizado, a gente vai acabar formando três deuses na nossa cabeça, certo? Então, quando eles dizem pessoa, eles estão muito mais se referindo à pessoa na sua relação na comunidade. Né? Então, quando eles falam três pessoas aqui, eles estão muito mais interessados no aspecto relacional da Trindade, das três pessoas se relacionando entre si, do que na individualidade plena de cada uma delas. Então, é só para a gente poder entender um pouquinho aqui, para a gente não individualizar demais também, né? Porque a preocupação deles foi mostrar que eram sim três pessoas e não uma só, não era exclusivamente o Pai, como alguns entendiam, né? Que na verdade a Trindade não existia, todos eram o Pai. Então eles procuraram sim mostrar que eram três pessoas, mas também não procurar individualizar demais, porque senão a gente vai cair no panteísmo, né? Vai adorar três deuses diferentes, né? Então é importante a gente parar e atentar sobre essas questões, né? Pessoa focando mais no aspecto comunitário do que focar demais no aspecto pessoal e individual, né? De pessoa. Basílio deu especial atenção à divindade do Espírito Santo, devido ao surgimento de grupos dentro da igreja que a negavam, né? Então, além de existir grupos dentro da igreja que negavam a divindade do Filho, de Cristo, começaram a haver grupos também que negavam a divindade do Espírito Santo. Ou alguns que diziam que o Espírito Santo, na verdade, era inferior ao Pai e ao Filho, né? Toda essa série de heresias, né, elas continuam ecoando ao longo da história. A gente não há nada novo debaixo do sol, né? A gente vê erros dessas heresias até hoje, né? Então ele deu especial atenção, em grande parte da sua obra, ao Espírito Santo, né? Basílio escreveu a obra do Espírito Santo. Foi o primeiro tratado sobre a pessoa do Espírito Santo e influenciou grandemente a posterior revisão do Credo de Nicéia, para incluir mais a respeito da terceira pessoa da Trindade. A gente vai ver essa revisão depois, que foi feita nesse Concílio de Constantinopla, certo? Aí aqui uma citaçãozinha dele aqui. Nós, porém, não seremos relapsos na defesa da verdade. Não abandonaremos covardemente a causa. O Senhor nos entregou como doutrina necessária e salvífica que o Espírito Santo deve ser colocado na mesma categoria com o Pai. Nós glorificamos o Espírito com o Pai e o Filho, porque cremos que ele não é estranho à natureza divina. Então é aquilo que eu falei, né? Ele focou muito nessa questão da divindade do Espírito Santo, o Espírito Santo sendo também Deus, né? É por meio do poder do Espírito que homens e mulheres chegam ao conhecimento salvífico sobre a obra redentora de Deus no Cristo crucificado e são capazes de chamá-lo Senhor. Portanto, se o Espírito não é totalmente divino, a obra da salvação é frustrada, pois as criaturas não podem dar tal conhecimento salvífico. Então, se o Espírito Santo ele não é Deus, toda a nossa obra de salvação ela é anulada, certo? Porque nós não somos capazes de permanecer na fé, né, em Cristo, por nós mesmos, através das nossas obras, através do nosso bom caráter, e aí toda a obra de salvação ela é basicamente anulada se o Espírito Santo não é Deus, certo? Pois bem, esses três homens, né, eles desenvolveram essa questão, né, da Trindade, da substância das pessoas, da divindade do Espírito Santo, né? Basílio, ele acabou falecendo também sem ver o triunfo final da causa, né, da ortodoxia. Ele faleceu antes desse concílio de Constantinopla, né? Mas o irmão dele deu continuidade a essa obra e esteve presente nesse concílio, inclusive foi um dos redatores do credo
Niceno-Constantinopolitano, né, que é o Credo de Nicéia, que foi revisto e adicionado mais algumas coisas, né? O irmão dele esteve presente ali e foi um dos que escreveram esse credo, né? Pois bem, o que foi esse Concílio de Constantinopla, né? O Concílio de Constantinopla ele foi convocado pelo imperador Teodósio I, inclinado à ortodoxia no ano 381. Então, devido a essa série de problemas que ainda existiam dentro da igreja, né? O arianismo, que subordinava o filho ao pai, e esses outros grupos que negavam a divindade do Espírito Santo, ou diziam que o Espírito Santo era inferior ao pai e ao filho, foi necessário que se convocasse novamente um outro concílio, em 381, para poder debater sobre essas questões, certo? Tal reunião coroou os esforços de Atanásio e dos Capadócios de uma vez por todas, ao condenar todos os tipos de subordinacionismo, né? Qualquer tipo de ideia que subordine uma das pessoas da Trindade, que promova uma certa hierarquia entre as pessoas da Trindade. E o sabelianismo, que era aquela heresia que dizia que na verdade não existiam três pessoas, todos eram o Pai, né? Não existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eram o Pai, foi o Pai que salvou, foi o Pai que encarnou, foi o Pai que morreu na cruz. Então, esse era o sabelianismo. E ao reescrever o Credo de Nicéia, a fim de incluir mais a respeito do Espírito Santo e da Igreja. Então, foi aqui, só nesse momento aqui, quase 70 anos depois, quase 60 anos depois do primeiro concílio, que essas heresias elas foram não extirpadas de vez, porque a gente vê ecos delas ainda hoje, né? Mas elas perderam a sua influência, né? O prestígio que elas tinham ali nas igrejas, né? E aí aqui tem dois pontos interessantes aqui de reflexão, que o Rushdie faz no livro dele, Fundamentos da Ordem Social, né? Dois pontos interessantes para falar sobre os concílios, né? Sobre esses concílios primitivos. Porque na verdade, a grande parte das denominações cristãs reconhecem os 4 primeiros concílios como concílios ortodoxos, né? E aí depois tem os outros concílios que acabam desvirtuando um pouco o propósito original do que seria, para que convocar um concílio, né? Então ele fala o seguinte aqui sobre os concílios primitivos, né? Os concílios primitivos tinham como propósito principal a defesa e estabelecimento da verdade e não da unidade. Então esse é um ponto interessante, né? Esses homens eles estão muito mais preocupados em defender a verdade do que preservar uma certa unidade dentro da igreja, né? A unidade teve de ser estabelecida sobre o alicerce da verdade. Isso está muito de acordo com o pensamento protestante, né, que surgiu depois, né? Isso é algo muito interessante a gente parar para refletir, que inclusive esses pais capadócios também falaram muito sobre essa questão, por exemplo, da questão da graça, né? Que é uma doutrina que os católicos acusam os protestantes de terem formulado no século XVI, né, em 1517, ali, Lutero e tudo mais. Só que ela já tem ecos muito fortes nesse período primitivo, certo? E esse pensamento aqui, da defesa da verdade, ao invés da defesa da unidade, ele é muito mais condizente com o pensamento protestante do que com o pensamento católico, né? Isso é um ponto que eu acho que eu já devo ter falado uma coisa sobre isso nas outras aulas, né? Porque os católicos, eles tomaram esse período aí da patrística, né, como se fossem pertencentes a eles, né? Então a gente tem um certo preconceito às vezes sobre estudar esse período como se fosse algo muito católico, né? Mas se a gente for analisar a mentalidade desses homens nesse período, ela é muito mais condizente com o pensamento protestante do que com o pensamento católico, né? Eu acho que se esses homens, com certeza que se esses homens vissem aquilo que foi surgindo posterior à vida deles, eles se escandalizariam com esse catolicismo, né, que afirma que eles são seus pais, né, afirma que esses homens são os pais desse catolicismo, né, mas com certeza eles negariam essa paternidade, porque foi uma desvirtuação muito grande do que aquilo que esses homens acreditavam, né. E aí esse pensamento de defesa da verdade, ao invés de defesa da unidade, é um pensamento muito mais protestante do que católico, certo? Então essa é uma coisa interessante aqui. Não foi o caso da verdade apresentar-se como um produto da unidade. Os concílios reuniam-se com vistas ao conflito, a batalha da verdade contra o erro, e qualquer unidade em outro elemento que não a verdade integral das Escrituras era anátema. Então, esses homens
reuniam justamente para discutir mesmo, né? Para discutir ali, baseados nas escrituras, certo? E qualquer coisa que negasse algum ponto das escrituras era anatematizado, era excluído, era expulso da igreja, certo? Além disso, a preocupação dos concílios era primeiramente a fé e não a igreja. Então eles estavam mais interessados na defesa da fé do que na defesa da igreja enquanto instituição oficial, né? Institucionalmente a igreja sofria com conflito, mas teologicamente florescia e garantia sua sobrevivência e crescimento. Então, apesar da igreja enquanto instituição, ela talvez sofreu um pouco com esse conflito interno, certo? Perdeu alguns membros, perdeu algumas lideranças e tudo mais. Teologicamente, o pensamento ele florescia, certo? Porque apesar desses homens discutirem uns com os outros, tudo mais, essa discussão promovia uma evolução do pensamento teológico, né? Então, teologicamente, a igreja ela se desenvolvia mais, ela se tornava mais madura, certo? Apesar de institucionalmente ela sofrer certas perdas, que são perdas naturais, né? Que a gente vai sofrer, né? Por conta de discordâncias e por conta de pessoas que estão em desacordo com a mensagem do Evangelho, né? Então essas pessoas elas realmente não devem estar no seio da igreja se elas não concordam com a verdade das Escrituras, certo? Beleza, aí o que ocorre, né? A ortodoxia nesse caso ela vence, né? Esses hereges eles são expulsos, né, do seio da igreja, né? E aí se formula um novo credo baseado no credo antigo de Nicéia, né? Na verdade só são adicionados alguns pontos, né? Esse é basicamente o credo mais universal que se tem. Todas as denominações, inclusive a Igreja do Oriente hoje, a Igreja Ortodoxa, usa esse credo também, né? E quase todas as denominações protestantes também assumem esse credo, né? Creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, né? Porque é um ponto importante, né? Cristo foi gerado, não foi criado, né? Quando você diz que Cristo foi criado, você coloca ele no mesmo saco que todas as outras criaturas, certo? Cristo foi gerado, não criado. Gerado, não criado. Consubstancial ao Pai, que é um termo que já tinha no outro credo, que é um termo que foi extremamente importante no entendimento dessa trindade, né? Consubstancial, Cristo tem a mesma substância do Pai, certo? Consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, que para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Aqui é interessante porque o credo começa mostrando acerca da grandeza de Deus Pai, certo? Então, quando você vê aqui essa primeira parte, ela está muito condizente com aquele pensamento filosófico que a gente tinha visto antes, né? De Deus como sendo grandioso, todo-poderoso, criador de todas as coisas, a causa última, né, de todas as coisas e tudo mais. Só que aí depois ele assume o plano da história, certo? Deus não é só aquele Deus todo-poderoso, todo-grandioso, criador de todas as coisas, a causa última, aquele que está acima do nosso entendimento, da nossa compreensão, que o homem não pode se relacionar com ele. Não, Deus é aquele que também, ele veio ao nosso mundo em Cristo, certo? Ele se encarnou pelo Espírito Santo, através da Virgem Maria, e é que ele dá todo esse panorama histórico, certo? O Deus transcendente, ele começa no Deus transcendente e dá continuidade falando do Deus imanente, certo? O Deus que está na história, o Deus que se insere na história, que se relaciona com as suas criaturas, certo? Isso é muito interessante, porque é nesse ponto aqui que o cristianismo ele diverge de grande parte das outras religiões, que tentam impor um projeto de história, né? Uma visão de história
nesse mundo. Nós não, nós cremos num Deus que se inseriu na história e nós, reconhecendo a nossa miséria, a nossa insuficiência, nós nos curvamos diante desse Deus, nos curvamos diante dessa ideia de história do nosso Deus, certo? Nosso Deus ele já escreveu todo o roteiro, certo? Nós apenas nos curvamos diante da sua vontade, certo? Nesse ponto, o cristianismo diverge de outras religiões que tentam impor a sua visão de história nesse mundo, certo? Inclusive religiões seculares também, certo? Por exemplo, o marxismo não deixa de ser uma certa religião imanente, né? Uma religião que tenta impor a sua visão de história desse mundo, certo? Se encarnou no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou no terceiro dia conforme as Escrituras. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Então ele começa falando do Deus transcendente, ele continua falando do Deus imanente aqui na história, e aí agora ele vai falar do futuro, né? Da escatologia, né? Do que vai acontecer no futuro, certo? De novo há de vir a julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida. Aí aqui nesse ponto é que existe essa inclusão que foi feita, né? Porque o outro credo, o credo de Nicéia, parava crer no Espírito Santo. Ponto. Né? Por que no outro credo eles não desenvolveram mais essa questão do Espírito Santo? Porque ainda não havia esses grupos que negavam a divindade do Espírito Santo. Então não houve essa necessidade de se falar sobre isso, né? Que foi um ponto que eu acho que eu já devo ter mencionado em algum momento, né? Que a gente vê esse propósito da heresia muito claro, no sentido de que a heresia ela serve para que a gente se posicione acerca de determinado tema que às vezes passou batido e não foi de certa forma mencionado, certo? Porque, por exemplo, a questão, por exemplo, que eu havia mencionado, da graça, certo? Salvação pela graça. Porque ela é mais presente, não que ela não existe, porque ela existe em grande parte desses pais da igreja, né? Mas porque alguns pais da igreja não falam muito sobre salvação pela graça. Talvez eles não sentiram essa necessidade. Talvez era uma verdade ali que não estava sendo contestada naquele período. Então não houve essa necessidade de se falar sobre isso. Da mesma forma que houve essa necessidade de falar sobre isso quando houve a reforma protestante, certo? Então, essas heresias, elas servem muito para esse propósito de fazer com que a gente se posicione sobre um tema que às vezes a gente nem parou para refletir sobre ele, certo? Beleza, aí você adiciona essa parte aqui, creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E aí aqui a gente vê pela primeira vez essa ideia do Espírito Santo como sendo procedente do Pai, certo? O Espírito Santo, ele não é gerado do Pai, assim como o Filho é gerado do Pai. Ele é procedente, ele procede de Deus Pai, certo? E com o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na igreja una, santa, católica. Católica que diz aqui no sentido de universal, certo? Não no sentido católico romano. Católica e apostólica. Professam só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Então ele encerra com a esperança, certo? Com essa esperança de que toda essa história que nós vivemos, né, esse teatro divino aqui, ele já tem um fim estabelecido e nós vivemos baseados nessa esperança desse fim que Cristo já conquistou, certo? Então a gente vê que aqui nesse credo, né, nesse momento aqui, essas heresias elas são vencidas, né? Esses homens que dedicaram as suas vidas em prol do combate com essas heresias, apesar de não terem visto elas sendo vencidas em vida, eles tinham essa certeza de que isso aconteceria em algum momento, certo? Isso acontece aqui nesse momento, graças a Deus por isso, certo? Nós temos a certeza de que Deus, ele governa toda a história e usa dos seus servos ao longo da história para poder promover as suas verdades, né? Isso é um ponto importante, isso é um ponto interessante, né?
porque Cristo quando ele sobe aos céus, ele diz que estará conosco todos os dias, certo? Então, de que maneira Cristo está conosco também todos os dias, né? Usando os seus servos, certo? Para a edificação da igreja, certo? Por isso que é importante também a gente estudar a história da igreja, porque a gente vê homens que foram usados pelo Senhor para promover a verdade do Evangelho, certo? Por isso é importante. Diz que estará conosco até a consumação dos séculos, certo? Então, essa é uma das maneiras que ele está conosco, usando os seus servos também, certo? Não apenas de maneira miraculosa, mas no nosso dia a dia mesmo, né? Nas nossas batalhas diárias, certo? E, bem, é isso. Bem, alguma pergunta? Comentário? Eu acho interessante essa parte do